e a gente vai entender que segura aí aqueles modelos de redação que são legais, nhonhon e budibudiá, mas primeiro a gente precisa ver o que é cada uma dessas pilastras, beleza? Boa tarde para vocês! Tô vendo que tem bastante gente aí. Muito obrigado por passar essa sexta-feira comigo. Eu e Laurete, nós vamos dizer para vocês, né, quais são os 3 grandes pilares que temos aí em toda boa redação. Obviamente, eu vou dar exemplos, né, vou conversar um pouquinho com vocês, vou mostrar uma proposta de redação, a gente vai ler, né, essa proposta junto, a gente vai aprofundar bastante aí nesse assunto. Se vocês que estão aí ainda não seguem o @quadroead, por favor, façam isso. E se vocês ainda não seguem o @balt.educa, meu Deus, hereges, vamos seguir a gente lá no Instagram, gente. Por favor, clica nesse joinha que é para ele alavancar esse vídeo, mostrar para todo mundo que tem interesse em educação, pessoas engajadas, diferenciadas, que usam o YouTube para aperfeiçoar, aprimorar, melhorar todo o conhecimento aí de vocês. E é claro, esse conhecimento vai ser melhorado agora por meio dessa maravilhosa disciplina que é redação. Então, gente, se você tem um amigo aí que tá cansado de ver ele escrever errado aí no WhatsApp, você está cansado de ver ele separar esse sujeito com predicado, com a vírgula, né? Se você está cansado de ver ele negligenciando a redação para ficar estudando matemática, conteúdo que nem cai de matemática, se fosse pelo menos um conteúdo legal, interessante e que realmente caia processo seletivo, a gente até considerava. Então, se você tem um amigo ou uma amiga desse jeito, compartilha esse vídeo aí nos grupos, tá? Inclusive os grupos da família. É para bombar. Eu quero todo mundo aí sabendo como que está funcionando aí essa situação. Sem mais delongas, todo mundo já deu thumbs up, aquelas coisas marotinhas, a gente vai agora para nossa maravilhosa mentoria, gente. Hoje eu quero convidar vocês, é claro, para um passeio, uma viagem que eu fiz. E nessa viagem é que eu desenvolvi essa questão dos pilares. Nessa viagem, eu olhando para a paisagem, que eu percebi quais eram os pilares que toda grade de correção tem e, obviamente, por que as grades de correção têm? Porque toda redação boa precisa ter. Então, são os pilares, o alicerce aí do que é mais importante na redação e por isso que a gente precisa, de fato, prestar atenção aqui. E eu tive esse insight em uma viagem maravilhosa que vou contar já já. Então, o tema de hoje é os 3 pilares que toda redação boa tem. Boa Balt é o suficiente? Claro que não, né, gente? A gente tem aí, obviamente, um título diferente no YouTube. Não foi porque eu esqueci. Prometo que não. Toda redação excelente. E aí, esses 3 alicerces eles são muito importantes, reitero, porque, novamente, as grades de correção se baseiam neles, né? Sobre tudo que eles englobam. E a ideia hoje é a gente pegar cada um desses pilares e eu ensinar para vocês o que são esses pilares, né, profundamente, exemplificando tudo em nhonhon budibudiá, né, e aí depois a gente vai analisar de fato as grades de correção e eu vou provar para vocês, tá? Escolhi 2 grades somente aqui hoje, viu, gente? Porque são muitas grades de correção que temos aí. Vou provar por A mais B que esses pilares estão em todos os gêneros textuais, em todos os processos seletivos, não só de vestibulares comuns, mas vestibulares militares e também vestibulares aí de concurso público. Então essa aula aqui, gente, hoje é universal. Obviamente, reitero novamente que eu restringi a minha pesquisa aqui para 2 grades específicas, que é a grade do ITA e a grade do Enem, que aí a gente vai ver esses 3 pilares em pleno funcionamento. Então é isso, vocês gostaram do tema, gente? Uhul, Balt, eu amei esse tema. É essa a hashtag de hoje, gente. Quem escrever essa hashtag vai estar conectado aí no mundo todo com esse tema maravilhoso de mentoria de redação. Ai, gente, amém, dá licença. Bora lá então. O que a gente falou na última mentoria, né? A gente falou sobre a importância da redação, né? E a gente viu que a redação aí vale basicamente, gente, 20% da nota total.
E isso é uma carambolhada, né, de pontos. E a gente viu por que geralmente os alunos não tiram notas, né, acima de 900. E eu mostrei, inclusive, uma coisa muito legal para vocês, que apenas 3,2% dos estudantes que fazem o Enem, obviamente, atingem aí mais 900 na redação. E que, no entanto, se a gente for fazer, né, lá dos 400 até os 600, que onde tem a maior taxa de notas, né, a gente percebe o quão é difícil para a maioria dos alunos atingirem essa nota. E, no entanto, a grande promessa dessa mentoria das 20 semanas foi justamente essa. A gente conseguir tirar 920 mais por meio de muito estudo, trabalho, prática, conforme a gente viu a respeito do método. E aí a ideia é a gente apresentar coisas novas aqui para vocês, né? A gente focar em outras coisas, porque eu provei lá, né? Mostrei para vocês que o jeito que está sendo feito tradicionalmente aí não está muito legal. A gente falou do filme, do livro Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley. Falamos que eu utilizei, né, desse livro, do curso que eu fiz, que ela tem um curso muito legal, gente. Inclusive é gratuito, é em inglês, mas é gratuito aí sobre Aprendendo a Aprender, e tem, inclusive, provas, enfim, é muito legal mesmo. Então aí eu peguei esse curso, peguei o livro, montei, inclusive esse curso que eu tô falando aí para vocês, né, e a proposta é que dentro dessas 20 semanas a gente avance bastante aí na redação com outros métodos, né, com um método muito mais assertivo para a gente atingir esse objetivo. Então foi basicamente isso que a gente viu, né, e eu falei para vocês que dentro de 20 semanas a gente vai evoluir aí para a gente acertar a danada dessa nota. Mas para isso a gente precisa fazer uma coisa. Vocês lembram, gente, exatamente o que eu pedi para vocês fazerem na semana passada? Foi um bom choque, né, que a gente teve aí. Eu falei para vocês que eu ia precisar de uma ajudinha de vocês aí para a gente atingir essa nota dentro de 20 semanas. Eu não posso simplesmente, né, mandar uma redação para vocês e colocarem lá no Enem. Precisa ter aí, de fato, um treinamento. E como é esse treinamento que a gente conversou? Quero que vocês me respondam, vocês que estavam aí na semana passada, como que funciona esse treinamento. O que vocês internalizaram da nossa conversa? Que aí a gente vai conversando e fica tudo maravilha e Egito e. Eu falei faraó, faraó. Gente, hoje eu tô muito cantor. A gente precisa seguir aquele método, né, que eu falei pra vocês, que é o direcionamento, né, que vem do professor, geralmente, alguém que entende do assunto, né, alguém que formou, né, gente? Porque o que mais tem youtuber que, né? Semana passada eu quase recebi um processo, essa semana eu não quero outro, não. Então aí a gente percebeu que temos 3 pilares aí. Aliás, 3 pilares, não, senão a gente vai confundir. 3 momentos aqui da tríade 920 mais, né? É o direcionamento, a prática e o feedback. Nada tem a ver com essa aula nossa, viu, gente? É tudo 3 porque o Balt gosta de numerologias. Então o direcionamento vem do professor, a prática vem do aluno e o feedback vem de um corretor, né? E aí a gente vai ter uma aula que eu vou explicar mais especificamente sobre isso, né? Eu falei isso para vocês manterem aí uma planilha de repertórios nos temas, para vocês manterem uma planilha de produtividade, para vocês fazerem um gráfico aí na planilha sobre o seu desempenho em todas as redações, para entender o porquê que algumas semanas vocês diminuíram. Falei sobre esse direcionamento, ele precisa ser aulas curtas, né? Porque hoje em dia a gente consegue manter concentração em pequenos períodos de tempo, justamente por causa de tantas informações que tem ao nosso redor, e que o feedback ele vem por meio de uma correção bem rigorosa, ferrenha, e que mostre, não só aponte, tá, gente, o erro, mas também mostre como melhorar. E essa correção tem que ser muito rápida também, porque senão demora muito tempo, né? Se você demorar uma semana aí para receber sua redação, você já vai ter esquecido muitas coisas que não vai estar fresco na sua cabeça, e obviamente isso é perda de tempo útil de estudo. O tempo útil de estudo é exatamente, gente, o tempo que vocês passam estudando. Não quer dizer que todo momento que vocês ficam aí das 7 às 7 na cadeira, quer dizer que vocês estão estudando, né? Então aí a gente precisa ter essa correção rápida para a gente ter mais tempo útil de estudo. Faz muito sentido, não faz? Beleza? Temos uma dúvida aqui, vamos lá. Pegar redações antigas para corrigir e reescrever é uma boa ideia? Essa pergunta é polêmica. Temos aí uma pergunta polêmica, vamos chamar aí o Cabo Hamilton. Gente, Cabo Hamilton não? Como é que chama aquele moço do helicóptero? Coronel Hamilton, é isso? Não me lembro. Gente, essa pergunta é muito polêmica, porque muitos professores, eles indicam a reescrita de uma correção para a gente aprimorar aqueles assuntos que a gente teve. Mas você não concorda que a correção ela já está suprindo isso? Porque ela já está vindo ali com todos os detalhamentos, com tudo que você pode fazer? O que eu indico é estudar essa correção ao máximo e, obviamente, colocar esses erros aí separados para estudar, por exemplo, lá em português, ou dar uma estudada nesse momento que você estiver estudando, guardar ali alguns repertórios para um tema parecido, revisitar esses repertórios de vez em quando. Agora, se você reescrever
a mesma redação, com o mesmo tema, com a mesma estratégia argumentativa, modificando aí com os apontamentos dados pelo corretor, não faz sentido, porque além de você estar perdendo tempo com coisas que a correção já te disse, você ainda vai ter que esperar mais um tempo para essa correção chegar, para você fazer uma outra de um outro tema e treinar novamente a interpretação, os repertórios, a estratégia argumentativa. Então é muito melhor que você simplesmente faça aí a sua revisão, converse com o seu corretor por meio de um debate. Eu não sei se você tem como conversar com o corretor tete a tete, se não, manda e-mail, conversa aí por chat. Aqui no quadro a gente não tem reescrita justamente por causa disso, porque não é eficaz, tá, gente? A gente pode trabalhar isso de uma forma diferente que priorize o tempo útil de estudo. Tudo é, ó, produtividade. Agora eu quero convidar vocês para uma viagem que eu fiz. Eu e a Renata vai me matar. A Renata é diretora de ensino aqui do quadro. A gente foi lá para São José dos Campos. Foi o final do ano retrasado. Já tem um bom tempo, viu? Já tem um bom tempo. A gente estava indo para a resolução do ITA, segunda fase, lá no quadro em São José dos Campos. E aí eu vou até ampliar para contar essa história para vocês. A gente estava lá, né, viajando, e a Renata falou: Balt, o negócio é o seguinte, nós vamos de carro 7 horas juntos. Então a gente tem que ter muito assunto. Então beleza, nós vamos ter muito assunto. Nós fomos conversando, a gente igual papagaio. Aí ela falou assim: Balt, a gente vai um final de semana, né? A gente ia chegar lá no domingo ou na segunda, não sei. A gente ia passar a semana lá em São José com o pessoal do quadro lá de São Paulo. Aí ela falou assim: a gente vai passar em Campos do Jordão antes, porque a gente vai passar o final de semana lá. Só que, gente, Campos do Jordão é muito caro. É muito caro. Eu falei: tá bom, vamos. O 13º tinha acabado de cair. O 13º estava na conta e a gente estava indo para Campos do Jordão. Aí eu quero que vocês imaginem como essa história vai terminar. A gente com o 13º no bolso e em Campos do Jordão, 3 dias antes da resolução aí do ITA. Gente, que cidade maravilhosa, que coisa fantástica, né? Tinha muito fundi, tinha muito chocolate, tinha muito coisa boa naquela cidade, um frio. E o 13º começou já ali no primeiro dia a dar um sinal aí de escassez. E começou a minguar. Não sei como. Eu entrei na cidade e minha conta começou a fazer assim. Eu pensei, falei, não, agora eu tô em Campos do Jordão, semana que vem é o ITA, tal, vai ser uma semana muito pesada pra gente, né? Muita live, muita resolução de prova. Então vou aproveitar aqui no 13º, eu mereço. Segundo dia já não tinha muito de 13º mais não, sabe? Eu falei: Renata, eu acho que eu não estou muito apto a ficar nesse local. Porque lá é muito chique, gente. É Ferrari passando, é coisas acontecendo, né? E um frio. Eu tava de moletom. Eu não vou nem dizer a marca do moletom, mas é uma marca que custa R$60. Não quero processo. Chegou o 3º dia. Renato, vamos almoçar ali. Falei: vamos lá. Foi os mineirinhos. Os mineirinhos almoçar, fomos numa cervejaria famosa que tem lá em Campos do Jordão. E aí, é claro, né, na entrada ali, o Balt ficou muito pulgado. Eu comprei copo. Falei assim: me dá um copo. Estava no bar lá, né? Falei: me dá um copo, eu quero esse copo é lindo. E o garçom falou assim: nossa, esse copo está na promoção. Esse copo está na promoção. Você chegou no dia que ele tá na promoção. Eu falei: então é meu. Então esse copo é meu. Eu quero esse copo pra mim. Ele falou assim: tá, mas aí você vai pegar o copo e aí você tem direito a refil, né? E aí o refil fica mais barato. Só que aí eu comprei o copo mais o refil, que era caríssimo, e eu fui fazendo refil daquele copo. Tem um copo até hoje aqui. Graças a Deus ele continua aqui. E aí, o 13º já tinha praticamente ido embora. Eu ainda sentia um cheirinho dele no ar. Ele ainda estava por ali, mas 12 meses de trabalho, em 3 dias, basicamente, ele foi embora. Eu peguei meu copo, coloquei embaixo do sovaco. Se eu soubesse que eu ia contar essa história tão detalhadamente, eu tinha trazido o copo da cozinha pra cá. E aí peguei o copo com o resto do meu 13º e a Renata falou assim comigo: Balt, agora a gente precisa visitar as mansões. Vamos ver a riqueza dos outros com a nossa pobreza e você com esse copo, e a gente vai ver as mansões maravilhosas que temos aí em Campos do Jordão, não é mesmo? Vamos lá. Aí tem esse passeio turístico, onde os pobres vai tudo ver a casa dos ricos. Daí passa, fica olhando, né? Milionários, money, uau. E para aqui, toma um chocolate quente, para ali tem outro negócio, para ali não sei o quê. E aí temos todas essas situações. E aí paramos num café que ficava no topo de uma serra e eu comi um chocolate quente, obviamente, outro, né? Porque eu devo ter tomado pelo menos uns 60. E aí o que acontece? Acabou meu dinheiro. E eu tava meio, né, alegre demais com toda aquela situação que tava acontecendo, né? Meu 13º já tinha ido embora, eu tava muito feliz,
No outro dia tinha Ita, e era redação e física no outro dia, então era comigo mesmo. Falei, ai, ai, ai. Aí eu tô olhando assim pro horizonte, vendo a casa dos ricos, e aí eu me deparei com casas desse jeito. Essa casa é uma casa bem simples, tá, gente? Ela é uma casa pobrinha. É uma casa lá de Campos do Jordão também. Não consegui achar a foto das mansões que tem lá na Serra, mas a Serra é desse jeito, né? Desse jeito assim, e várias casas imensas, castelos maravilhosos, coisas assim, impressionantes. E eu ficava pensando naquilo que eu conversei com vocês um pouquinho na aula passada. Como que essas casas não caem? Como que essas casas não sabe? Tipo assim, são casas monstruosas, num lugar perigosíssimo, coisas assim absurdas. Aí, gente, eu percebi que tinham ali alicerces. Muitas pilastras, não eram apenas 3, obviamente, eram várias pilastras que tínhamos aí. E hoje a aula é sobre essas 3 pilastras que seguram essa mansão que tem aí em Campos do Jordão. Essa casa é uma casa pobrinha, como eu disse para vocês, mas é uma coisa extraordinária. E aí eu olhando, já pobre, olhando aquelas casas, com a conta bancária zerada, e aí pensando, Deus, e agora? Eu vi a redação naquelas viagens, naquele passeio, e obviamente montei essa ideia na minha cabeça sobre os 3 pilares que suportam todas as situações aí de uma redação, né? Então temos aqui, obviamente, mais do que 3, né? Mas só para a gente sinalizar aqui, os alicerces são exatamente, gente, essas pilastrinhas aqui, essas 3 coisas aqui que seguram muito aí da nossa redação. Então, isso aqui seria a nossa redação e, obviamente, nós temos esses pilares aqui que suportam ela. E muita gente olha, né, como a gente estava discutindo na última aula, para o telhado, para as janelas, para a varandinha aqui, né, para tomar uma cerveja. Aí temos a mata aqui, né, que aí é o pessoal que foge do tema, né? Então temos aí o pessoal que foge do tema, a redação e os pilares que são o foco. Não esquecendo que embaixo dessa grama aqui temos fundamento, que é o que ninguém vê e que é o mais importante, né? A gente vai passar um pouquinho sobre esse fundamento, mas hoje o nosso plano é atacar realmente os pilares, tá? Porque aqui é o seguinte, essa aula é de graça, vocês estão nem pagando para ela, né? Olha que maravilha. Vocês têm um professor bom, aula interessante, de graça, esse preço é bom para mim, como diz meu avô, né? Então, gente, vamos compartilhar essa aula com todo mundo aí, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, no seu Instagram, me marca lá, tira um print dessa aula aqui e coloca uma das hashtags que a gente colocou e, obviamente, me marca, @balt.edu. Então, vamos lá. Então, antes da gente falar um pouquinho, né, sobre esses pilares, olha essa arte incrível, a gente vai falar um pouquinho sobre o fundamento. Eu não sei se vocês já tiveram prazer, falo prazer sendo muito irônico, né, de estar em alguma obra, né, ou se algum de vocês aqui já estudou engenharia ou quer engenharia. Então, vocês que possivelmente querem engenharia, já têm conhecimento um pouco sobre isso, vocês que já fizeram ainda mais, né, e obviamente quem já teve o desprazer de estar perto de uma obra sabe o que é essa questão do fundamento, né, que são todos aqueles lixos, pedra, joga caco de vidro, joga sapato, prato, joga o que tiver ali, faz para dar aquela sustância, né, para segurar as nossas casinhas maravilhosas. E esse fundamento, a gente chegou a falar disso na aula passada. E ele, gente, tem que ser necessariamente a primeira coisa que a gente estuda em redação. Então, se você ainda não estudou as disciplinas que eu vou colocar aqui agora, os conteúdos que eu vou colocar aqui agora, você precisa estudar o quanto antes, tá? Para a gente conseguir atingir esse resultado, a gente precisa de ter muito conhecimento nesses seguintes conteúdos, tá? Noção de texto. Balt, isso é muito simples. Texto é texto. Não, gente, texto não é texto, né? Texto é texto, claro, mas texto não é só texto. O que é texto? Texto, gente, é todo enunciado que é produzido por um produtor e entendido por um interlocutor. O produtor é aquele que emana uma mensagem que possui sentido completo. E interlocutor é aquele que recebe essa emanação e a entende de alguma forma. Não necessariamente da forma com que o produtor queria que esse interlocutor entendesse. Entendeu? Então nós temos vários tipos de texto, verbais, não verbais. Uma pintura pode ser um texto não verbal. Uma charge pode ser um texto misto, né? Meio verbal e meio não verbal. Poema pode ser um texto. Essa aula é um texto e cada frase que eu emano para vocês pode ser considerado um texto, dependendo do
texto, tá, gente? Então a noção de texto é muito importante para a gente saber, de fato, o que é uma dissertação, justamente porque depois dela a gente vai ver uma coisa que chama tipo X gênero. O que é gênero textual e o que é tipo textual? Nós temos tipo expositivo, argumentativo, narrativo, descritivo e injuntivo. São os mais famosos. E gêneros textuais nós temos os demais, tá? Ah, Balt, mas eu quero só dissertação mesmo. Para que eu vou estudar carta? Você não precisa treinar carta, mas você precisa entender quais são os tipos predominantes em um gênero textual chamado carta. Porque só assim você sabe utilizar do gênero textual dissertação dentro do tipo dissertativo argumentativo. E aí, você conhecendo as características, a estrutura, a forma do tipo dissertativo argumentativo, que você vai saber de fato como fazer uma redação. Só assim que você vai saber que às vezes você pode utilizar alguns traços narrativos na sua dissertação, mas você não pode exagerar. E como você vai saber se você está exagerando ou está fazendo na medida certa? Se você souber qual é o tipo textual que está sendo abordado ali profundamente. Então, tudo isso aqui está no fundamento, beleza? E isso aqui tá lá no fundo, né, gente? Noção de texto. E aí vem aqui, gênero e tipo. E aí começa a subir. E aí entra a noção de quê? Coesão e coerência. Mas quando eu falo de coesão e coerência, eu não estou falando aquilo que só vem marcado na sua correção. Por isso que a gente precisa ter esse direcionamento. Porque quando a gente fala de coesão e coerência, estou falando quais são os mecanismos para utilizar a coesão. Pronomes anafóricos, catafóricos, elipse, enfim. Diversas situações, entender de fato o que é coesão, o que é coerência. Por quê? Porque somente assim você vai conseguir colocar equilíbrio, fluidez, uma progressão textual claramente beautiful para o seu corretor ler. Então a gente precisa estudar esse fundamento para falar assim, eu já usei esse conectivo aqui. Esse conectivo, ele tem uma noção de conformidade, porque eu estou utilizando aqui alguns dados estatísticos. Então vou utilizar ele. Então de acordo, conforme, são ótimos exemplos para isso. Mas eu sei, por exemplo, que depois do ponto final eu tenho que colocar um conectivo que faça sentido aqui para dar uma coerência melhor para aquilo que eu estou falando, para o corretor não marcar como assim na minha redação. Então tudo isso é muito importante nessa etapa do seu texto, tá bom, gente? Então é muito importante que a gente estude essas coisas do fundamento para a gente ter uma ideia do que são as pilastras que vão suportar a nossa redação. Porque aqui nós temos os alicerces, né? Os 3 que eu vou ensinar para vocês hoje. E aqui nós temos aquele modelo pronto daquela pessoa que nem formada é, né? Porque eu passei 4 anos em tanta faculdade, trabalhei desde quando eu era calouro, contei minha história para vocês aqui, né, na semana passada. Nunca fiz um modelo pronto de redação para ser seguida, porque não existe um modelo pronto. Mas existe uma galerinha aí que não estuda letras, que não sabe nem quem é Markuski e Jacobson, a gente viu um pouco sobre isso aí também, não sabe quem é Bakhtin, não sabe quem é Compagnon, e aí quer falar que vai tirar 1000 seguindo o modelo deles, né? Então eu ataquei todo mundo semana passada. Semana passada eu tava brabo. Temos algumas perguntas aqui. É útil ter um caderno de repertório? Se sim, como usá-lo? É muito útil que você tenha um rascunho aí, que você tenha um material teórico que tenha todos os repertórios, obviamente, ligados também a um eixo temático. E o que eu aconselho para você é que você tenha uma planilha. Você coloque lá os eixos temáticos, saúde, cultura, não sei o quê, blá blá blá, nhonhon e budibudiá, maravilha e coloca lá bonitinho os eixos temáticos que temos na redação, e aí você coloca, obviamente, aqueles repertórios, porque assim você pode colocar uma ferramenta de filtro, né, obviamente, e pesquisando aí ao longo da sua preparação, tá? Então é muito legal que você tenha esse caderno de repertório, sim, mas eu aconselharia que você tentasse algo mais digital. Uma planilha é bem bacana, tá? Principalmente para você ver a quantidade de repertórios que você tem ali, tá bom? Então, gente, vamos dar uma olhada, vamos fazer um raio-x. Gente, eu sou muito caprichoso, fala sério. Raio-x agora dessas pilastras. E a gente vai entender, de fato, quais são essas pilastras, o que a gente precisa, de fato, saber para a gente entender melhor qual que é o que segura aí aqueles modelos de redação que são legais, nhonhon e budibudiá, mas primeiro a gente precisa ver o que é cada uma dessas pilastras, beleza? A primeira pilastra, temos aqui, a segunda pilastra, a terceira pilastra. Troquei agora para algo mais de Roma, né, romano, algo mais, como diz a minha mãe, romântico. Temos aí, então, 3 pilastras romanas maravilhosas. Primeira pilastra, gente, é o entendimento do gênero. Por isso, a gente precisa também estudar lá
aos tipos, tá bom? A segunda pilastra que segura uma boa redação é entendimento também, tá? Só que esse aqui, vou colocar da proposta. E a gente vai ter uma mentoria aqui que eu vou ensinar vocês a lerem a proposta, tá bom? Então aqui nós temos o entendimento do gênero, o entendimento da proposta, isso aqui está muito ligado à interpretação de texto, e aqui o terceiro pilar, que é a adequação da linguagem. É aqui que a gente vai moldar a nossa linguagem e, obviamente, a gente tem que moldar ela de acordo com aquilo que a proposta pede e, mais do que isso, com o entendimento do gênero. Então, são basicamente como conjuntos aí. Então, são os três pilares que, ao mesmo tempo, em um mundo quase que quântico, né, eles se juntam aí e eles se fundamentam em uma redação. Então, gente, vamos entrar em cada pilar agora? Entendimento do gênero. Aqui a gente precisa entender de fato o que está importante aqui na nossa dissertação que a gente percebe. A gente sabe que ela é um gênero que tem um tipo muito expositivo e, ao mesmo tempo, argumentativo. Ele é um tipo textual aí, dissertativo argumentativo, que é um pouco fluido, né? Então nós temos aqui, por exemplo, do ato expositivo, nós temos uma coisa muito importante, que é o quê? O ato de dissertar. Dissertar sobre alguma coisa, né? Conversar sobre determinada coisa, expor algumas coisas, né? Então o ato de dissertar vem justamente do texto expositivo. E o ato de argumentar, obviamente, vem do argumentativo. Aqui é que entra a persuasão, né? E, obviamente, o posicionamento. Então, por isso que a gente precisa entender bem sobre isso, né? Porque a gente percebe que temos aí uma mistura de tipos dentro de uma dissertação. Então, nós temos a persuasão e o posicionamento. Vocês, enquanto produtores daquela mensagem, precisam se posicionar a respeito de um tema, né? Então, nós temos aqui coisas importantes. Tema, mais tese, mais o IT, que é a estratégia argumentativa, como eu chamo carinhosamente. Nós vamos passar, obviamente, por todos esses quesitos durante essa preparação das 20 semanas. Claro que vocês já devem saber que o tema nada mais é do que o assunto, a tese é a respeito do nosso posicionamento, o nosso ponto de vista, e as estratégias argumentativas é o jeito que a gente vai argumentar, que a gente vai fazer essa persuasão. E esse tipo de argumentação, não sei se vocês sabem, gente, ele bebe muito lá no que Aristóteles chamava, né, de ethos, pathos, logos. Se a gente estudar todas essas questões aí de Aristóteles, a gente vai perceber que a dissertação que a gente faz hoje, a estratégia argumentativa, ainda é baseada naquilo que Aristóteles dizia lá na Grécia Antiga. Então, as estratégias de argumentação que Aristóteles falava sobre comparação, sobre passado, x presente, todas elas se enquadram hoje ainda, obviamente, na nossa dissertação. Então, tudo isso a gente precisa saber. E é claro, né, dentro da dissertação, a gente precisa saber que o interlocutor, por exemplo, é genérico. Ou seja, você não vai chegar para ele, porque eu já vi aluno que faz isso, gente. Não vamos rir, tá? Não vamos rir, não riam. Não rio daí que eu não rio daqui, tá bom? Tem aluno que fala assim, ó, ô leitor, presta atenção. Colocou aí, obviamente, chamou o leitor da redação dele para ler aquilo que ele tá dizendo, né? Tá bebendo aí um pouquinho lá em Machado de Assis, né? Que foi um dos percussores aí desse tipo de interlocução, né? Mas isso não pode numa redação de uma dissertação, justamente por causa disso, que o interlocutor aqui é genérico. A gente está falando para algo genérico, a gente não está direcionando, endereçando essa mensagem para alguém. Portanto, esse tipo aqui de estratégia não é autoria. E aí o aluno fala, mas eu tenho autoria no meu texto, eu quero colocar minha autoria, que o Enem vislumbra a autoria no seu texto. Gente, cuidado, o Enem lê a autoria como organização do seu texto. Essa organização está ligada absolutamente à ideia de projeto de texto. E o que é o projeto de texto, gente? Projeto de texto é você entender o que é o gênero, para você saber exatamente o que colocar e onde colocar. Por exemplo, numa introdução, a gente tem que ter o quê? Tema, tese e o it, que é a estratégia argumentativa topicalizada. E aqui, obviamente, vão ter duas estratégias, dois posicionamentos que a gente vai defender. No desenvolvimento, no primeiro, a gente vai falar aqui no desenvolvimento 1, no segundo, no desenvolvimento 2. E aí, lá na conclusão, no caso do Enem, a gente tem aqui
obviamente, a proposta de intervenção. No caso das outras bancas, a gente tem apenas um fechamento. E algo interessante aqui na conclusão é que se a gente não entender o gênero, a gente vai querer socar aqui um repertório, enfiar um repertório aqui na conclusão. Não pode, viu, gente? Mas eu vi uma redação nota 1000 que tinha tal repertório. Não viu. Você pode ter visto uma redação nota 1000 que fazia referência a um repertório na conclusão que ele já tinha comentado. Por exemplo, ele começou aqui contextualizando a introdução e aí, lá na conclusão, ele fez referência para essa contextualização. Isso pode, inclusive, é chamado fechamento ciclo de ouro. Esqueci o nome do negócio, é cada coisa que eles inventam, mas é isso, é um ciclo aí que se fecha e que faz um chão na cabeça do corretor. Então, tudo isso só se faz com o entendimento de gênero, sabendo que pode referenciar, mas não pode trazer uma coisa nova na sua conclusão. Deixa eu ver se temos algumas dúvidas. O que acha sobre redação coringa? Tem um esqueleto de redação único e útil que deve ser original a cada produção. Todo esqueleto, né, de toda estratégia de argumentação, a gente tem que entender de todos, ter vários tipos de introdução aí treinados, porque dependendo do tema, você vai ser mais confortável com um tipo de estratégia argumentativa, né, com um tipo de introdução, então a gente tem que treinar todos. Você pode ter um preferido, assim como eu tenho na minha manga, mas eu não posso utilizar ele em todos os temas, ele não encaixa em todos os temas, beleza? Gente, lembrando, todo mundo seguindo @balt.educa e me marcando nos stories nessa aula maravilhosa, não nesse slide, esse slide aqui tá bem feio, né? Eu fiz toda a apresentação bonita, o que eu fiz aqui agora foi dar uma improvisada. Todo mundo me marcando, curtindo essa aula maravilhosa, que a gente podia estar o quê? Vendo The Rocky Horror Picture Show, a gente está aqui com a aula de redação maravilhosa. Segundo pilar, interpretação da proposta, né? A gente pegar a proposta que está ali, e a gente ler ela minuciosamente. Isso nas minhas oficinas de redação eu faço. Quem já viu aí a minha oficina de redação lá no quadro? Gente, que aluno do quadro já viu? Eu pego aqui, obviamente, os textos, né? E eu vou lendo com vocês, né? Pego lá o texto 1, o texto 2, o texto 3 e alguns aí tem texto 4 e até 5, né? Depende aí da proposta. E aí a gente vê o que a banca queria dizer com isso. Porque a banca, né, obviamente, ela não escolhe aqueles textos por acaso, né? Não adapta aqueles textos por um acaso. Tudo tem um sentido. E eu ajudo vocês, obviamente, a verem isso. Aqui nós temos no texto 1, por exemplo, um conceito de alguma coisa ligada ao tema que é importante. Aí vocês fazem isso aqui no seu planejamento. Texto 2 está falando sobre uma alusão a respeito daquele tema. Texto 3 pode estar trazendo algum dado, né? O texto 4 pode estar trazendo algumas consequências disso, né? Então, por exemplo, se você percebe que no proposta tem aqui as consequências daquele tema na sociedade, você já percebe que nós podemos fazer uma estratégia argumentativa aqui. Qual que é ela? A gente pode fazer causa-consequência, ou então a gente pode fazer problematização. Por isso é muito importante entender a proposta, porque o corretor quer que você interprete-a, é para isso que ela serve. Então, para você interpretá-la de verdade, ela tem que aparecer de alguma forma no seu texto. Então, se temos aqui uma alusão, por que você não busca outra alusão lá para contextualizar a sua introdução? E aí você mostra para o corretor que você soube ler que tem uma alusão ali e que ele pode, e que você vai transformar outra alusão para mostrar aquilo que a banca está querendo ver. E obviamente a banca tem esse direcionamento. Inclusive, quando vai interpretar ali o tema, o enunciado mesmo do tema, é muito importante que se observe isso. Por exemplo, em 2018, né, a manipulação do controle de dados por meio do usuário na internet, acho que era isso, tema muito longo, sempre me esqueço, mas tinha manipulação como nome. Manipulação nunca é uma coisa positiva, então já está traçado aí um direcionamento. Bom, então aí a gente vai ter novamente uma mentoria mais adiante que eu vou fazer isso passo a passo com vocês, mostrar uma proposta, quem sabe do Enem do ano passado, para a gente analisar da melhor forma o que é que a banca quer ver com a proposta. Tá? Isso é muito importante, a interpretação da proposta. Terceiro, ótimo, né? A dequeção da linguagem. Ótimo que o professor acaba de perder toda a credibilidade dele, né? Sim, maravilhoso aí, né? Esse erro de digitação. Tchau, gente. A gente fica por aqui, porque o professor precisa voltar pro maternal, tá bom? Beijo. Mentira. Desliga não. É só um erro de digitação, gente. Aqui a gente tem que adequar a nossa linguagem. E isso, obviamente, está ligado à norma padrão. Não mais norma culta, viu, gente? Esse termo está caindo ao desuso por conta do elitismo, né? Então a gente tem aí a norma
padrão, mas também como que a gente vai utilizar o grau de formalidade. Porque isso, uma coisa pode estar correto de acordo com a norma padrão, mas não está no grau de formalidade que está interessante. Outra coisa que tem que analisar aqui também, está aqui dentro, né? Está dentro aqui do grau de formalidade e, obviamente, do entendimento do gênero. Por isso que eu estou falando, por exemplo, alguma coisa pode ser oral, a gente pode ter marcas de gerúndio aí. Gerúndio, gente, é uma coisa que eu fico muito chateado sempre, porque sempre lembram muito aí das atendentes e dos atendentes de telemarketing, mas todo mundo faz gerúndio, né? É um pouco de preconceito linguístico isso, tá? Então, gerúndio na redação a gente evita porque é algo errado de acordo com a norma padrão, mas na vida a gente fala muito. Então a gente vai evitar sempre coisas que parecem aí oralidade, né? E gerúndio tá nisso aí. Outra coisa que a gente pode e a gente deve evitar na nossa redação é a imprecisão vocabular. A gente deve evitar de todo jeito, né? O que é imprecisão vocabular? Imprecisão vocabular é tipo assim, aquelas palavras como coisas, né? Aqui em Minas Gerais a gente usa muito trem. O que é isso? Não é nada, coisas, trem, isso aí são palavras imprecisas e, obviamente, a gente deve evitá-las. Vamos ver aqui, acho um saco ler os textos complementares, porque parece que estou perdendo tempo. Sara, não faça isso, por favor, não faça isso. Sempre leia os textos, eles estão ali para te guiar na sua redação, então nunca deixe de lê-los, eles são muito importantes, a gente vai ver isso mais adiante. Ele falou, se tivesse consequência eu colocar elas no meu texto, não seria anulada a minha redação por cópia dos textos motivadores? Não, você não precisa copiar os textos motivadores. Isso também não precisa pegar as mesmas consequências. Você pode se interpretar lá e parafrasear aquilo lá. Só vai ser anulado se você de fato copiar, né? E esse trecho vai ser desconsiderado. Isso eu tenho certeza que você não vai fazer. E aí é muito importante saber como isso influi aí na grade de correção de redação. Por exemplo, lá no Enem a gente tem a competência 1, 2, 3, 4, 5. Competência 1, domínio, norma padrão. Eu não gosto daquele nome, acho ele muito grande. Competência 2, gênero e proposta. Competência 3, coerência. É isso, o nome é esse, tá? Competência 4, conhecer os mecanismos de coesão. Competência 5, proposta de intervenção. Então são esses aqui. Então vocês percebem que na norma padrão nós temos adequação à linguagem, obviamente. Em gênero e proposta nós temos dois pilares aqui, o entendimento do gênero e, obviamente, a interpretação da proposta. A coerência ela está ligada ao entendimento do gênero também. Por quê? Porque existe a coerência exófora e existe a coerência endófora. A exófora ela está ligada ao exoesqueleto, né? Aquela coisa que está além do texto. E a endófora é a questão do endoderme. Vocês da biologia vão saber melhor do que eu, porque eu só lembro esses nomes. Então a coerência ela está ligada a esse entendimento do gênero para saber o que de fato está aí dentro do gênero, que a gente pode utilizar, obviamente. E claro, também está ligado à questão organizacional do nosso texto. Novamente, entendimento do gênero e também, obviamente, a questão da norma, da adequação à linguagem, para a gente saber o que é coerente também nesse texto. A coesão, também adequação à linguagem, mas também um pouquinho do entendimento do gênero, que é outro pilar que a gente trabalhou aí, porque a gente precisa saber quais conectivos são utilizáveis. Por exemplo, o Enem baniu o a priori e a posteriori. Antigamente podia, agora não pode mais. Então, por isso, a gente precisa entender daquele gênero e também da banca em questão. E a proposta de intervenção, obviamente, a gente precisa entender desse gênero para saber, de fato, como fazer essa proposta, né? A única banca que temos aí, a competência 5, uma competência apenas para avaliar a proposta. No ITA, nós temos a modalidade, o tema, o tipo textual, coerência, essa aqui é a grade de correção, né? Coesão, o que mais? 1, 2, 3, 4, 5, é isso. Só temos essas 5 aqui, né? E a modalidade vai entrar na questão da adequação à linguagem, obviamente, questão de precisão vocabular, oralidade, norma padrão, tudo isso. O tema, preciso nem dizer, né? Entendimento, interpretação da proposta, né? Isso inclui, obviamente, o tema. Tipo textual, entra aí direto no que é o entendimento do gênero e, obviamente, também do tipo, porque o tipo predominante vai estar lá dentro do gênero, e a coerência, novamente, de acordo com aquilo que a gente estava vendo. A coerência e a coesão ficam iguais aí nas duas bancas. Então, perceba que toda grade de correção se baseia nesses 3 pilares fundamentais aí para a gente interpretar. Beleza? Então, gente, é assim que a gente finaliza essa aula. Deixa eu ver se temos aqui alguma dúvida. Pode pegar algum dado numérico dos textos motivadores? Sim. Pode. Como citar a fonte do texto? Luca Vinícius. Gente, a gente vai citar colocando de onde é aquele portal mesmo. O nome do site, se for um site. Se for uma pesquisa do IBGE, a gente coloca
IBGE, tá bom? Respondendo a pergunta do João Pedro, a proposta, o tema da redação, o tema está englobado dentro da proposta, tá? Então a gente precisa também ler a proposta para entender o direcionamento daquele tema. Vou lá pegar o copo, porque eu prometi, né? 3, 2, eu vou tampar aqui, gente, por causa do logo, tá bom? Mas temos aqui o copo que me faliu, cadê? É esse copo, deixa eu ver se dá pra mostrar assim. Tá vendo? É uma caneca, na verdade. Então eu vou tampar aqui por causa do negócio, mas esse aqui é o copo. Meu 13º aqui, gente. Uhul! Sigam @balt.educa, sigam @quadroead, compartilha com todo mundo aí pra ver essa aula também. Beijo!